Então vamos lá. Autoestima, assunto muito falado, inclusive na adolescência. Fiz uma baita pesquisa. Estou há 4 dias estudando, sem parar. Eu li quase 300 páginas de livros para poder dar essa palestra para vocês. E o que eu percebi, a autoestima é um problema da adolescência. Inclusive, boa tarde, Matheus. Inclusive, casos de depressão, mutilação, suicídio na adolescência, as pessoas gostam de atribuir esse problema à autoestima. Então, eu já achava a autoestima um assunto sério. Quando eu fui pesquisar, eu percebi que era mais sério ainda. Pergunta: você acha que as pessoas precisam de uma boa autoestima para viver? Alguém conhece essa foto? É sobre um mito. Alguém sabe qual se trata? Mitologia grega. Narciso. Qual era a situação de Narciso? Ele se achava lindo. Ele se amava. Então ele olhava no rio para se enxergar. Ele se admirava. Ele se amava. Até que um dia ele tentou pegar ele mesmo no rio. Ele caiu, morreu afogado. Qual é a lição do mito? E tem a outra parte do mito, vocês sabem, né? Depois que Narciso morreu, o rio estava triste, muito triste. E a árvore falou: por que você está tão triste? Narciso era alguém que amava apenas a si mesmo, era orgulhoso. Quando Narciso olhava no rio, ele não estava querendo ver você, rio. Ele estava querendo ver a ele mesmo. E o rio responde: eu sei, mas eu estou triste porque eu me via nos olhos de Narciso. Sabe qual é a lição? Todo mundo é narcisista. Todo mundo já tem amor próprio. Todo mundo já se ama de maneira exagerada. Portanto, primeiro ensino desta tarde: você não precisa de amor próprio. Mas o que é autoestima? Auto vem de eu. Então alto não quer dizer, gente, alto com U não quer dizer de ser alto ou baixo. É de ser em si mesmo. Beleza? Eu tenho uma estima por mim. O que é estima? Sentimento de apreço, consideração e admiração. Então, quando fala assim, aquela pessoa tem uma autoestima alta, ela se admira, ela se ama, ela se considera, ela é narcisista. Igual Narciso. Mas não se esqueçam, o amor próprio é destrutivo, altamente destrutivo. Mas quando a pessoa tem uma autoestima baixa, é porque ela não se ama, não se admira, não se considera. Sempre que você ouvir essas expressões, fique bem desconfiado. Olha a carinha de desconfiado. Quais expressões? Toda vez que você ouvir por aí, essas expressões aqui, eu quero que você fique desconfiado. Coloque um pé atrás. Mano, sinal de alerta. Uma pulga atrás da orelha. Quais expressões? Autoestima, amor próprio. Alguém já viu isso aqui? Minha melhor versão. Nossa, estrela de Hollywood. Última Coca-Cola do deserto. Minha melhor versão. Autorrealização. Tome cuidado. E essa aqui, ó, autoconfiança. Hoje em dia, tá na moda, tá? Para uma mulher ser feliz, ela tem que ser confiante. É. E essa frase aqui nasceu no inferno. Essa nasceu no coração do diabo. Quem é o dono dessa frase? Siga o seu coração. O diabo. E a gente vai ver isso. Beleza? Então, sempre que vocês ouvirem essas expressões, autoestima, amor próprio, siga seu coração, estou em busca da minha melhor versão.
sempre que vocês ouvirem essas expressões, vocês precisam colocar um pé atrás, uma pulga atrás da orelha, ligar um sinal de alerta. De onde surgiu a ideia de autoestima? Alguém sabe? O movimento surgiu na psicologia, no século passado, ou seja, é um movimento totalmente humanista. Quando vocês ouvirem a palavra humanista, o que significa isso? É isso, é o homem sendo o centro das coisas, beleza? Então, eu quero que vocês olhem para a autoestima como um movimento da psicologia que nasceu no século passado, que coloca o homem no centro de tudo. Vocês estão comigo? Aí ele diz, a proposta central do movimento da autoestima é que o autoconceito, ou uma autoestima positiva, ou uma boa imagem de si mesmo, é fundamental para o sucesso na vida. E de acordo com alguns psicólogos, até na morte. Ou seja, uma moça que se acha feia, que acha que não é amada, que acha que é inútil, ela vai lá e se mata. O psicólogo vai dizer, sabe por que ela se matou? Porque ela tinha uma autoestima baixa. Ou seja, eles acham que a autoestima resolve o problema do ser humano. Eles acham que o problema do ser humano é uma autoestima baixa. E que a solução para o ser humano é uma autoestima alta. Beleza? Quero que vocês pensem se isso faz sentido à luz das escrituras. Tá bom? Aí ele diz, nesse movimento, a autoestima é descrita como a única e a maior necessidade da raça humana nos dias de hoje. O movimento afirma que o suprimento necessário de autoestima é a base de tudo. É a ideia que, para você ser feliz, você tem que ter uma visão positiva de si mesmo. E se você tiver uma visão negativa, você não pode ser feliz. Vocês estão comigo no raciocínio? Seguimos. Na visão do movimento da autoestima, o eu está no centro da vida, e é o próprio homem, e o próprio homem é a fonte de felicidade, sentido e alegria e propósito. Pense comigo, se para eu ser feliz, realizado, eu preciso de uma boa autoestima, quem é o centro da minha vida? Eu. Não só isso, eu sou a própria fonte de realização, eu sou a própria fonte de sentido, de felicidade e alegria. Quem está no centro? Eu. Biblicamente faz sentido? Então vamos continuar pensando, vamos aprofundar isso aqui. Esse livro, ele é simplesmente perfeito. Se você tem problema com autoestima, principalmente as meninas, esse livro é simplesmente maravilhoso. Olha o que diz o autor. Prestem atenção. Abordagens sobre autoestima elevam os seres humanos ao nível de seres supremos e excluem a Deus. Por que exclui a Deus? É óbvio. Se para ser feliz, realizado, para que a sua vida tenha sentido e propósito, você precisa ter uma visão positiva de si mesmo, você precisa de Deus? Entendeu? O movimento da autoestima exclui Deus. É isso que ele está falando. Elas levam o indivíduo elas levam o indivíduo a buscar uma vida em função de si próprio, em vez de viver para Deus. Se em mim mesmo está a minha felicidade, esquece Deus. O que eu preciso é me enxergar de maneira positiva. Consequentemente, o objetivo geral de cada pessoa é buscar autorrealização através do desenvolvimento ou da conservação da sua autoestima. Gente, no movimento da psicologia do século passado, da psicologia positiva, principalmente de Carl Rogers, o ser humano tem nele mesmo todas as respostas. Se ele souber lidar com o seu interior, ele pode ser feliz. É isso que o movimento da autoestima está dizendo. Pense nisso. O movimento da autoestima, que vem da psicologia, e eu quero que vocês tomem muito cuidado com a psicologia, muito, está dizendo que o homem em si mesmo
ele pode se autorrealizar. Lembra de Narciso, né? Cuidado para não se afogar. E o amor próprio, ele te deixa embriagado. Ele te mata. Cuidado. Nós vamos entender isso. Aí ele diz, onde eu parei? As definições dos modelos seculares asseguram que uma pessoa tem a capacidade de ser autossuficiente e de curar a si próprio de qualquer incômodo, aplicando quaisquer dos vários modelos de autoestima. Ou seja, você pode curar a si mesmo. Se você tem um problema, você resolve com uma autoestima. A pergunta é, será que a Bíblia aprova o pensamento da psicologia positiva e do movimento de autoestima? O movimento da autoestima diz que você deve amar a si mesmo antes de tudo e acima de tudo. Mas Deus, em sua palavra, diz que você deve amar Ele acima de tudo, depois o seu próximo. Mateus 22, 37 e 39, Jesus Cristo vai resumir a lei. Ele diz, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Existe mandamento para você se amar? Existe algum imperativo bíblico de que você precisa amar a você mesmo? Por acaso o mandamento é ame a ti mesmo? Não. Existem dois mandamentos. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque quando você pecou, quando você caiu, você já criou um amor exagerado e idólatra por você mesmo. Então, o que o Evangelho faz? Você, por causa do pecado, você se ama. O Evangelho vem e direciona esse amor para Deus e para o outro. Você já é amante de si mesmo. O apóstolo Paulo, ele vai orientar Timóteo, ele fala assim, ó, Timóteo, nos fins dos tempos, as coisas ficarão bem ruins. Aí ele diz, os homens serão amantes de si mesmos. O homem que ama a si mesmo, amor próprio, autoconfiança, autossegurança, de acordo com o que Paulo está falando, isso é uma solução a um problema? É um problema. Vamos olhar de novo a Bíblia? Olha lá, o movimento da autoestima diz que você deve seguir o seu próprio coração. Já ouviram? Siga o seu próprio coração. Mas Deus, em sua palavra, diz que seu coração é enganoso e profundamente corrupto. Olha o que diz Jeremias. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não siga o seu coração. Você quer ser feliz? Não siga o seu coração. Seu coração é mau, ele é corrupto. O movimento da autoestima diz que você deve confiar em seu próprio coração. Mas Deus, em sua palavra, diz que confiar no seu próprio coração é ser insensato. Olha o que diz Provérbios. Leia aí, Enzo, bem alto. O movimento da autoestima está falando, siga o seu próprio coração. A Bíblia está falando, não siga o seu coração. Porque o seu coração é corrupto e seguir o coração é coisa de insensato. Vocês não vão aprender isso aqui em lugar nenhum por aí, mano. Da porta para fora, o que nós temos é a pregação do homem. O homem como centro, o homem é bom. Você é o protagonista da sua vida. Você tem que brilhar. Ah, eu sou dono do meu destino. Isso é doutrina do diabo. E o movimento da psicologia positiva e da autoestima invadiu a igreja. E hoje nós temos um monte de psicólogo cristão dentro das igrejas tendo autoridade com o microfone na mão para pregar essas mentiras. O homem é mau, ele precisa de Cristo Jesus. Mais um texto. O movimento da autoestima diz que você deve ser o senhor da sua própria vida e dono do seu destino. Já viu? Assuma o controle da sua vida. Ninguém mais manda na sua vida, agora é você. Assuma o controle.
Olha o que diz o texto. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Não, você não é o dono dos seus caminhos. Você não é o dono da sua vida. Não é você que tem o controle da sua história. O movimento da autoestima coloca o homem no nível do próprio Deus. A gente vai ver isso. Mais um texto. O movimento da autoestima diz que você deve confiar em si mesmo, em seu próprio entendimento. Aí vem Provérbios, Salomão, o homem mais sábio da história. Quem você acha que sabe das coisas? Mais. Salomão, o homem mais sábio da história. Ou o movimento psicólogo ateu? Quem sabe mais das coisas, gente? Olha o que Salomão diz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O movimento da autoestima vai dizer que você deve buscar em si mesmo a realização da sua vida. Salomão está falando, não confie no seu próprio entendimento. Mais um texto. O movimento da autoestima diz que você é o centro de todas as coisas. Que a vida é sobre você. Você é a estrela de Hollywood no movimento da autoestima. Você é o máximo. Jesus Cristo diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você não deve buscar primeiro a sua autorrealização, a autossatisfação. Você deve buscar o reino de Deus. Mais um texto. O movimento da autoestima vai chegar à conclusão, por inferência, de que se você pode buscar em si mesmo a felicidade, a autorrealização, propósito, valor e alegria, logo você não é uma pessoa má. Se em você mesmo está a sua fonte de felicidade, se o seu problema é uma autoestima baixa e a solução é uma autoestima alta, logo você não é uma pessoa inerentemente mal. Mas Davi vai dizer no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, você já nasce mal. As pessoas por aí acham que mal são os adultos e as crianças são boas, né? Não. As crianças já saem do útero da mãe sendo más. Nós somos profundamente corruptos. Não tem como você ser a fonte da sua felicidade. Porque você é mau. O movimento da autoestima também vai dizer que a sua alegria e felicidade você pode encontrar em você mesmo. Basta você ter uma visão boa sobre você. Só que Gálatas ensina que alegria e felicidade é um fruto do Espírito, não um fruto do homem. O homem sem o Espírito Santo, ele não pode viver a verdadeira alegria, nem a verdadeira felicidade. Vocês estão comigo? Estão percebendo como o negócio é sério? Estão percebendo como o movimento da autoestima, ele é, em resumo, oposto às Escrituras? Você deve estar pensando, tá tio, mas e aí? Como que eu devo me ver? Eu devo ter autoestima? Não devo ter? Na prática, o que eu devo fazer? A gente já vai ver. Fique em paz. O movimento da autoestima vai dizer que você tem que se exaltar a si mesmo e que você deve ser o protagonista da sua existência. Que você tem que brilhar. Mano, esses influencers de Instagram é muito zoado, velho. Acorda de manhã e fala, nossa, hoje é o nosso dia, hoje eu vou brilhar. Hoje eu estou confiante, segura de mim mesma. E agora eu sou a protagonista. Jesus Cristo disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome sua cruz e siga-me. Enquanto o movimento da autoestima exalta o seu ego, Jesus Cristo fala que você tem que matar o seu ego. Enquanto o movimento da autoestima diz, exalte a si mesmo e sirva a si mesmo, Jesus Cristo está falando, negue-se a si mesmo. Porque o amor próprio é altamente destrutivo. Vocês viram isso em Narciso. O miserável caiu no rio e morreu afogado. O amor próprio é altamente destrutivo. Por isso que Jesus Cristo está falando, negue-se a si mesmo.
Em suma, a psicologia humanista, sempre que eu ouvir a palavra humanista, através de suas definições, deixa eu ler ali, fica mais fácil, e modelos de autoestima, contradiz a perspectiva de Deus sobre seres humanos, revelando uma perspectiva antibíblica do eu, uma preocupação com o eu e uma rejeição da realidade da natureza pecaminosa de cada indivíduo e da necessidade que todos têm de Deus. Preste atenção. O movimento da autoestima não te vê como um pecador. E se você não é o pecador, automaticamente você não precisa de Jesus. Se você não é pecador, você não está perdido. Se você não está perdido, você não precisa de um Salvador. Porque o seu Salvador, na visão da autoestima, o seu problema não é o pecado. Na visão da autoestima, o seu problema é uma baixa autoestima. E o seu Salvador quem é? Uma autoestima positiva. O movimento da autoestima, em resumo, ele é um concorrente do cristianismo. Ele é oposto ao cristianismo. Não dá para você crer na Bíblia e crer que você precisa de uma boa autoestima. Portanto, na visão do movimento da autoestima, o objetivo de cada pessoa é tornar-se uma melhor versão de si mesmo. Gente, como que você vai ser uma melhor versão de si mesmo? A Bíblia vai dizer que você é profundamente mau e que você está perdido. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, não existe um justo sequer. Como que você vai encontrar uma melhor versão de si mesmo? Sabe qual é a melhor versão do homem? É quando ele se torna cada vez mais orgulhoso, egocêntrico, mau. A melhor versão, do ponto de vista do movimento da autoestima, é você ser cada vez mais narcisista. Quando vocês ouvirem essa desgraça de expressão aqui, tornar-se a melhor versão de si mesmo. Quando vocês ouvirem essa desgraça de expressão, vocês se lembrem que a proposta do movimento da psicologia positiva, do movimento da autoestima, é que você se torne cada vez mais narcisista. Só que Jesus Cristo está falando, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Quem estava aqui domingo, no sermão de domingo? Lembra o que é tomar a cruz? É morrer para si mesmo. O movimento da autoestima está falando, seja mais narcisista. Jesus Cristo está falando, negue-se a si mesmo. Como resultado, Deus não é o centro da vida da pessoa. Cada um é o centro de sua própria vida, levando-os à adoração do eu. Chegamos ao ponto que eu queria. O movimento da autoestima acredita que em você mesmo está a fonte de realização, propósito e sentido. Na prática, se é você mesmo que concede tudo isso a você, quem é o seu Deus? Nós mesmos. O movimento da autoestima, no mundo do movimento da autoestima, o seu Deus é o seu ego. Para a gente encerrar, quando eu acredito que eu preciso de uma autoestima boa ao meu respeito para ser feliz, eu estou dizendo que o que eu preciso é adorar a mim mesmo. Idolatria do ego. Na prática, quando a psicologia diz que você tem que amar a si mesmo e ter uma autoestima confiante para ser feliz, ela está conduzindo você para a autoadoração. Eu vou explicar o que está escrito aqui. Antes do que está escrito aqui, está escrito o triunfo do self. Sabe qual é o triunfo do self? Sabe qual é o triunfo do self? O que significa self, gente? Vamos fazer uma selfie? Isso é um termo americanizado. O self é um fruto do movimento iluminista do século XVIII que coloca o homem no centro da vida.
Qual é o triunfo do selfie? As pessoas foram convencidas de que a vida gira em torno delas. As pessoas foram convencidas de que elas são o centro do mundo. As pessoas foram convencidas de que elas devem ser a protagonista e de que elas devem brilhar. Esse é o triunfo do selfie. Por isso que está uma foto aqui, ó. A pessoa fazendo selfie, com o decote, um monte de espelho. Tornar-se amante de si mesmo. O que o movimento da autoestima propõe? Que você se torne amante de si mesmo. O movimento da autoestima propõe que você seja aquilo que Deus abomina que você seja. Salomão diz assim: a beleza da mulher é passageira, mas a mulher que teme a Deus permanece para sempre. A beleza tem o seu valor? Tem. Só que, guardem isso, a sua felicidade, a sua alegria, a sua realização, o seu senso de propósito não depende da sua beleza. Eu posso querer andar bonito e cheiroso, devo. Não tem problema. Somente se você for solteiro. Mano, investe num perfume, parceiro. Top, Carolina Herrera. Passe em 10. Não tem problema você cuidar da sua aparência. O que você não pode achar é que a sua aparência define a sua identidade. O que você não pode achar é que a sua aparência é a fonte de felicidade, alegria, realização, propósito e valor. Se você acha que você só tem valor porque você está bonito, você está falando que quem é seu Deus? Você mesmo. Mano, deixa eu contar um testemunho para vocês aqui. Até o meu aniversário de 29 anos, eu acordava de manhã, era meu aniversário, eu fazia uma selfie e eu postava falando que era meu aniversário. Hã? É. Bonito, né, moleque? Tinha aquele topete, pá. Preste atenção. Quando eu fui amadurecendo e crescendo em Deus, principalmente estudar aconselhamento bíblico mudou a minha vida. Eu comecei a estudar aconselhamento bíblico em maio de 2016. Mano, na cabeça do orgulhoso, de quem tem uma autoestima alta, tudo, na cultura do triunfo do selfie, é super importante ser meu aniversário. Eu tiro uma foto de mim mesmo e posto. Oi, gente, hoje é meu aniversário. Isso é uma pessoa embriagada do seu próprio ego. Fui amadurecendo, crescendo, fui olhar meu Instagram. Mano, eu senti uma vergonha. Paguei, pô, todas que tem lá eu fazendo selfie. Eu apaguei algumas, vou olhar se tem mais. Preste atenção. Preste atenção. Quem perguntou que é seu aniversário? Quando a gente cria a humildade cristã, a gente pensa assim: o que as pessoas têm a ver com isso? O mundo não gira em torno de mim. O triunfo do selfie é você achar que você está no centro da vida. Aí você faz um post e hoje estou fazendo. Mano, para. O triunfo do selfie é você adorar a si mesmo o tempo todo. Hoje é meu dia. Mano, beleza, vamos celebrar mais um ano. Deus tem sido bom. Vamos agradecer. Meu último aniversário eu tive 5 aniversários. Sim. Fiquei uma semana comemorando o aniversário. Mas recebendo das pessoas o carinho, recebendo das pessoas o amor. Não é a autogratificação. O triunfo do selfie. Gente, toda vez que você ouvir isso, vou fazer uma selfie. Quando você vê alguém fazendo uma selfie na rua, eu quero que você lembre dessa palestra. É as pessoas escravas de si mesmo. Henrique, é proibido fazer selfie? Não, eu não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que vocês notem o movimento cultural. Notem. As pessoas estão o tempo todo, agindo da maneira que revela o coração dela. Qual é o coração dela? As coisas é sobre mim. Eu estou no centro da vida.
Bagulho ridículo é menina fazendo selfie mostrando um decote. Tira a selfie. Isso é ridículo. Os seus seios é para ser guardado para o seu esposo. Decote que mostra os seios é uma roupa produzida pelo diabo. Neguem-se a si mesmos. Vocês querem seguir a Jesus? Morram para si mesmos. As definições e abordagens seculares sobre autoestima buscam redefinir o que significa o ser humano. O indivíduo não é visto como um pecador que necessita de um salvador, e sim como uma pessoa boa, que necessita de adaptação, equilíbrio e autorrealização. Nós somos bons? Em nós mesmos, a bondade? Não. Nós somos maus, por causa do pecado. Essa nova forma de chegar à vida, o problema do ser humano não é o pecado, é uma autoestima baixa. Calma. Então, na nova forma de enxergar a vida, a partir do movimento da autoestima, qual é o problema do ser humano? Não o pecado. Pode continuar. Aquilo que eu disse para vocês, se vocês abraçarem a visão do movimento da autoestima, vocês serão cada vez mais narcisistas. Quando Jesus chama vocês para morrerem para si mesmos, negue-se a si mesmo. Ou seja, no cristianismo, você tem que abater o seu orgulho. Quem está no centro? Na visão do movimento da autoestima, o eu está no centro da vida e o próprio homem é a fonte de felicidade, sentido, alegria e propósito. Na prática, e o movimento da autoestima não vai dizer isso, esse aqui só é um movimento orgulhoso. Você entender que você está no centro da sua vida e que sua vida gira em torno de você, é você ser um orgulhoso. O orgulho pode ser definido como uma mente que está voltada para si mesma e que não se submete à vontade de Deus. O orgulhoso não se submete a Deus, ele se submete a si mesmo. Você já viu o orgulhoso, pessoas insubmissas? Eles se submetem à liderança? Não. Não se submete a ninguém, porque são orgulhosos. A pessoa orgulhosa coloca o seu próprio padrão de pensar, falar e agir acima do padrão de Deus. O indivíduo orgulhoso tem uma perspectiva sobre si que é baseada em suas próprias opiniões e ideias, desconsiderando a verdade da palavra de Deus. Ou seja, como que eu me enxergo? Eu me enxergo com a ótica de Deus ou com a minha ótica? Eu me enxergo com a minha ótica, a ótica do orgulho. Entendeu? A gente vai ver sobre isso. Quando você vai lá e se apresenta no Instagram como uma pessoa confiante, segura de si mesmo, que está autorrealizada, que tem orgulho, que se admira, no mundo da autoestima, isso não é visto como o pecado do orgulho. Isso é visto como uma virtude. Então, é uma troca de cosmovisão. Aquilo que para Deus é chamado de pecado, o movimento da autoestima chama de virtude. Aquilo que na cosmovisão bíblica é um problema, é um defeito, é um pecado, é algo imoral, no movimento da autoestima é uma qualidade. Então, no movimento da autoestima, ser orgulhoso, ser narcisista, ser amante de si mesmo é algo bom, quando a Bíblia condena. Sempre que você ouvir expressões, fique bem desconfiado. Quais expressões? Autoestima, amor próprio, minha melhor versão, autorrealização, autoconfiança, siga o seu coração. Lembram? Por que eu falei para vocês ficarem desconfiados? Porque na prática, é só orgulho. E o orgulho é o problema do homem. Isso tudo é apenas orgulho, ou seja, adoração de si mesmo. Quem quer ser feliz a partir de sua autoestima positiva, ou é infeliz a partir de uma autoestima negativa, é apenas um idólatra de si mesmo.
você se tornou o seu Deus, pois é você quem determina a sua identidade. Tá claro? Se é você quem diz, se você presta ou não, se você é feliz ou não, se é tudo a partir da sua ótica, você é seu Deus. Você não precisa de uma autoestima, você precisa de redenção do eu que está em Cristo. Na prática, você deve estar se perguntando, tá bom, Henrique, como que eu faço então? Como que eu me enxergo? Como que eu me autoavalio? Como que eu vou ser feliz? Como que eu lido com tudo isso na prática? O primeiro ponto está aqui. Você não precisa de uma autoestima. Você precisa da redenção do eu que está em Cristo. Ou seja, você já é egocêntrico, orgulhoso. Isso é fruto do pecado. O que você precisa? Você precisa de Jesus. Se arrepender dos seus pecados, esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo e seguir a Cristo. No chamado do cristianismo, não é para que você aumente o seu orgulho, o seu ego. É para que você se esvazie. Se entenderam? No movimento da autoestima, você tem que transbordar de si mesmo. No cristianismo, você tem que se esvaziar de si mesmo. Pensa aí, tá? Qual é o impacto que a opinião de uma pessoa a seu respeito tem em sua vida? Estão pensando? Qual é o impacto? Pense. Se a opinião da pessoa a seu respeito eleva ou derruba a sua autoestima, logo é a pessoa que definiu a sua identidade. Então, você fez dela um Deus. O Enzo escuta que 20% da UPA acha ele feio e chato. Aí, por causa disso, ele se torna uma pessoa infeliz, triste, abatida e deprimida. Ele deixou que a opinião das pessoas definissem ele. Se as pessoas têm o poder de defini-lo, as pessoas logo se tornaram em um Deus. Entende o que é idolatria da opinião dos outros? Tá, Henrique, como que eu lido então com a opinião negativa das pessoas ao meu respeito? Porque a opinião negativa das pessoas ao meu respeito derruba minha autoestima e eu fico então deprimida, fico infeliz, fico triste. Como que eu lido com isso na prática, pelo amor de Deus? A gente vai ver. Mas seguindo o raciocínio, no mundo da autoestima, o Deus é você mesmo. Porque a psicologia diz que se você pensar negativamente a respeito de si mesmo, autoestima baixa, você será infeliz. Mas se você pensar positivamente a respeito de si mesmo, autoestima alta, você será feliz e realizado. Esse é o triunfo do self, idolatria do eu. Se eu pensar negativamente de mim, eu estou infeliz. Se eu pensar positivamente de mim, eu estou feliz e realizado. Quem é o meu Deus? Eu estou definindo a minha identidade. Perceberam como a gente vai finalizar com a ideia de identidade? O que fazer então na prática? Devemos trocar a autoadoração pela autoavaliação bíblica. Eu abandono a ideia de autoestima, que é uma autoadoração. Eu abandono a ideia de que eu devo achar em mim mesmo o motivo da minha felicidade, para eu passar a me avaliar de maneira bíblica. Olha esse versículo. Olha que coisa interessante. Parece que Paulo estava nos dias atuais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, olha o que ele diz, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu cada um. Olha o que ele está falando. Olhem para mim. Como você vai lidar com o seu ego, com o seu orgulho consigo mesmo? Você precisa pensar de você da maneira correta. E como que eu faço para pensar a respeito de mim mesmo da maneira correta? Eu abandono a autoadoração e eu faço uma avaliação de mim mesmo a partir das Escrituras. Tá claro? Na prática, eu não creio em autoestima. Eu aprendi hoje que o movimento da autoestima é idólatra e antibíblico.
Eu não preciso de uma autoestima. O que eu preciso? Abandonar a autoadoração e fazer uma autoavaliação. Beleza, tio Henrique? De boa. Mas o que é fazer essa autoavaliação? Na prática. Ter um julgamento correto sobre si mesmo significa pensar corretamente sobre si de acordo com os padrões de Deus. Primeiro passo prático. Letícia Souza, o que você pensa de você mesmo? Você tem que pensar de você mesmo a partir do que Deus diz a seu respeito. Entendeu? Entendeu, Alícia? Entendeu, Yasser? Na prática, eu preciso pensar de mim o que Deus pensa de mim. Ah, tal pessoa acha que eu sou isso. Beleza. E quando você vive isso na prática, mano, é libertador. Há algumas semanas atrás veio uma pessoa para falar assim: Henrique, tal membro da igreja disse que você é isso, é isso, é isso. Eu falei, ok. Mano, quando você entende quem você é em Deus, você nem se defende. Você não precisa. A opinião, a avaliação da pessoa ao meu respeito tem pouquíssimo peso. Porque a avaliação que eu faço de mim é uma avaliação a partir do que Deus diz ao meu respeito. E é isso que a gente vai ver. É o que ele está falando dos padrões de Deus. É enxergarmos, olha o que ele fala, é enxergarmos a nós mesmos como Deus nos enxerga. Não de acordo com opiniões próprias ou alheias. Ou seja, eu não sou quem vocês dizem que eu sou. E eu não sou quem eu digo que eu sou. A minha identidade não depende da minha própria opinião e nem da opinião das pessoas. Por isso que eu não preciso de autoestima. Porque você não tem a chance de você derrubar a minha autoestima. Porque eu não estou nem aí para ela. A minha avaliação que eu faço de mim mesmo não é uma avaliação narcisista. E o que as pessoas falam de mim, se as pessoas pensam negativo de mim, de boa, eu me esvaziei de mim mesmo. O meu amor próprio está sendo cada vez mais combatido. Todos nós temos amor próprio, todos nós somos narcisistas. Temos que lutar contra isso. Ah, Henrique, a pessoa falou lá que você é feio e calvo. Beleza. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Aí continua, olha isso. Devemos aprender o que Deus diz ser verdade sobre nós, para que tenhamos o pensamento correto acerca de nós mesmos. Percebam que como que você vai lidar com a questão da autoestima. Você não vai lidar com ela, você vai desprezá-la. Você vai firmar a sua identidade em Cristo Jesus. Na prática, todos juntos. 1, 2, 3. Aquela mocinha ali está aliviada, tá vendo? Não parece, né? Parece que está com falta de ar. Mas na prática mano, o Enzo falou que eu sou falso. A Clara falou que eu sou feio. A Ana Luísa falou que eu prego mal. A Letícia Souza falou que eu sou um péssimo líder. Eu sinto isso. Desconforto de leve, porque eu ainda sou narcisista. Mas aí eu lembro que em Cristo eu sou um filho amado e perdoado. Se eu, sabendo o que Deus diz ao meu respeito, eu ignoro o que Ele diz, e eu levo em conta o que vocês dizem ao meu respeito, quem é o meu Deus? As pessoas. Mano, as pessoas são pecadoras no olhar e nas conclusões. Elas vão pensar negativamente a respeito de vocês o tempo todo. Beleza, pode pensar. Isso incomoda o nosso eu, óbvio, porque a gente ainda está lutando contra o narcisismo. Mas a gente vai firmar a identidade em Cristo. Quero que você pense, o que tem mais peso para você? Está comigo, Mirella, Luísa, todo mundo? O que tem mais peso para você? A sua opinião a respeito de você? A opinião dos outros a respeito de você? Ou o que de fato você é, o que Deus diz que você é? O que tem mais peso?
Pelo menos deveria, mas na prática a gente perde de vista o que Deus pensa de nós e a gente fica se curvando ao que as pessoas pensam ao nosso respeito. É quando nós diminuímos a Deus e aumentamos as pessoas. Lembra da palestra de temor de homens? Quando Deus se torna pequeno e as pessoas grandes. É o mesmo movimento. Quem determina quem você é? A palavra de Deus ou a opinião dos outros? Vai pensando aí. Olha essa frase que da hora. Apenas quando um cristão define a si mesmo através da palavra de Deus, ele descobrirá a sua identidade mais profunda. Olha lá, o carinha ali, ó. Para onde que ele está olhando? Para a cruz. Olhe para a cruz. Portanto, para não ser atingido e influenciado pelo movimento da autoestima, que é pecaminoso, idólatra e até diabólico, porque é o oposto da visão bíblica do ser humano, eu preciso firmar minha identidade em Cristo, não no que eu faço, mas no que Jesus fez por mim, na cruz. Olha para mim, no movimento da autoestima, os seus fracassos terão muito peso. Ah, eu não consegui ser um bom marido. Estou com a autoestima baixa. Eu fracassei. A minha identidade depende do que eu faço. Certo? No movimento da autoestima, a minha identidade depende do que eu faço. Mas no cristianismo, a sua identidade não depende do que você faz. A sua identidade depende do que Cristo fez por você. E o que Cristo fez por você? Ele morreu e ressuscitou para te salvar e para te perdoar. Quem sou eu? Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova. Eu sou justificado. Eu sou adotado por Deus. Eu sou santo. Lembra o que é ser santo? Propriedade exclusiva de Deus, separado por Deus. Eu sou dia da fogueira. Aquele dia foi louco. E eu sou o servo. Olha como as coisas se encaixam. Eu não preciso ter uma visão elevada de si mesmo para ser feliz. Eu preciso lembrar da minha identidade em Cristo. Ah, Laís, falaram que você é feia. Você vai falar, beleza, mano. Eu era uma pecadora, merecia o inferno. Hoje eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo. Eu sou justificada, eu sou adotada por Deus. Eu sou santa, eu sou amada por Deus. Vocês entendem? Gente, isso aqui precisa mudar a vida de vocês. Vocês não precisam de uma autoestima positiva. Vocês precisam da identidade que está em Cristo. Meninas, vocês que se acham bonitas, lindas. A juventude passa. Amanhã pode acontecer alguma coisa com você e você fica feia. Mas a sua felicidade não está nisso. A sua felicidade tem que estar no fato de que você se tornou uma filha de Deus, que você merecia o inferno, que você era inimiga de Deus. Mas em Cristo, quando você olha para a cruz, você entende que você foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Agora você é uma filha amada. O fato de você ser bela ou você ser feia não tem tanto peso assim, porque afinal de contas você ia para o inferno. Mas agora você é filha. Vocês estão me entendendo? Vocês não precisam de autoestima. Vocês precisam olhar para Jesus e firmarem quem vocês são em Cristo. Lembre-se, na prática, devemos trocar a auto-adoração pela autoavaliação. Quero que vocês baixem a cabeça. Vocês estão comigo? Quero que vocês se voltem para Deus e peçam ajuda para Deus, para que vocês não sejam escravos da autoadoração, do que você pensa ao respeito de vocês. Sabe quem vocês são? Vocês são quem Deus diz quem vocês são. Vocês não precisam de uma autoestima. Busque a Deus em oração. Peça ajuda. Peça para que o Senhor firme a sua identidade.
para que Deus te liberte da escravidão da opinião alheia. Às vezes, a sua visão a seu respeito é uma visão autodegradativa. Você se acha feio, você se acha inútil, imprestável, acha que ninguém vai te amar, mas quando você olha para a cruz, quando você olha para o Evangelho, você entende que você foi resgatado por Jesus. Preste atenção, você não precisa de uma autoestima positiva, que é buscar felicidade, realização, propósito em si mesmo. Jesus Cristo não veio para que você se entregue a si mesmo. Jesus Cristo veio para que você seja resgatado de si mesmo. Peça para que Jesus hoje esvazie seu ego, para que Ele te ajude a ser humilde, para que Ele abata o seu orgulho, para que você fale que nem João Batista, que eu diminua e que o Senhor Jesus cresça. Que você, não é você que tem que brilhar. Preste atenção, não é você que tem que brilhar. Você não é o destaque da sua vida. Você foi chamado para brilhar a luz de Cristo. Você foi chamado para fazer com que Cristo brilhe. Arrependa-se do seu orgulho, do seu narcisismo. Ore ao Senhor enquanto a Rafaela canta.